Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos no espaço virtual da Escola Jesus Cristo. Perdão, que tive um probleminha aqui na internet. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos no espaço virtual da Escola Jesus Cristo, que de forma presencial acontece de toda terça e quinta, às 16 horas até às 17. No espaço presencial, eu sempre gosto de repetir isso, no espaço presencial, ele envolve uma rápida reflexão de 20 a 30 minutos, como temos feito aqui, e no presencial, logo depois, passa-se ao trabalho de passe, que é feito realizado pelos irmãos do grupo Célia Lúcius, dos irmãos Célia Lúcius. Como preparação para a nossa reflexão dessa tarde, nós vamos ler o capítulo 6 do livro Sinal Verde, psicografado por Chico e ditado pelo Espírito de Emmanuel, intitulado Experiência Doméstica. Diz assim André Luiz: ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. A parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. O lar é um ponto de repouso e refazimento, nunca mostruário de móveis e filigranas, conquanto possa e deva ser enfeitado com distinção e bom gosto, tanto quanto possível. Quem pratica o desperdício não reclame se chegar à penúria. Bendito quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe compartilhem a experiência. Evite as brincadeiras de mau gosto que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. O trabalho digno é a cobertura de sua independência. Aconselhe a criança e ajude a criança na formação espiritual, que isso é obrigação de quem orienta. Mas respeite os adultos em suas escolhas, porque os adultos são responsáveis e devem ser livres nas próprias ações, tanto quanto você deseja ser livre em suas ideias e empreendimentos. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo cumprir os seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos aqui reunidos em seu nome, buscando o apaziguamento das nossas angústias, buscando revigorar, a partir das reflexões dos benfeitores espirituais da nossa casa, da nossa amada Escola Jesus Cristo, a partir, Senhor, das psicografias do nosso querido e inesquecível Chico Xavier, a partir dos exemplos, das palavras, dos escritos dos nossos benfeitores e de Chico Xavier, podemos, Senhor, tirar um pouco do nosso tempo, do nosso dia, de tantas batalhas, de tantas lutas, para apaziguar a nossa alma, acalmar o nosso cérebro e coração. E assim, Senhor, podemos encontrar o nosso caminho, o nosso melhor caminho, as nossas melhores decisões, de forma ponderada, refletida, sentida, Senhor, de acordo com o seu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar, perseverar e perseverar. E aí imploramos, Senhor, ainda, que o nosso coração não desista de esperançar num mundo melhor,
em cada um de nós melhores, e assim podemos não só falar, não só ler, mas agirmos, Senhor, em prol do segundo mandamento, que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, mas que possamos, Senhor, amar ao próximo como nós mesmos. Que assim seja. O nosso texto escolhido para a preparação da nossa oração também é o texto que que dá origem à nossa reflexão dessa tarde. Então, só repetindo, para quem chegou um pouquinho depois da oração, nós hoje vamos estudar o capítulo 6 do livro Sinal Verde, que se intitula Experiência Doméstica. E André Luiz começa dizendo que ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão começam dentro de casa. Esse talvez seja um grande desafio para todos nós. Em alguns casos, talvez não, porque muitos de nós ordenam muitas coisas, mas muitos de nós não trabalham, não praticam a caridade, não têm a benevolência, não têm a compreensão, muitas vezes nem para fora de casa e muitas vezes, talvez infinitas vezes, não têm trabalho, caridade, benevolência e compreensão com aqueles mais próximos de cada um de nós, que são e que representam a nossa, começa André Luiz dizendo, a nossa parentela. Porque logo depois ele fala assim, a parentela é um campo de aproximação jamais cativeiro. Isto é muito, mas muito forte, porque ele quer dizer, ele afirma que os nossos parentes, porque parentela é um conjunto, lá no dicionário, um conjunto de parentes, é um campo de aproximação e jamais um cativeiro. E aí, ao fazer a reflexão, na minha leitura, sobre esse parágrafo, a parentela é um campo de aproximação, jamais cativeiro, eu fui tentar saber e buscar em outros benfeitores e outros espíritos, e é evidente que meus olhos e minha direção foi para um outro espírito muito sábio, um grande professor, um grande mestre de todos nós, que é Emmanuel, e eu encontrei no livro Caminho, Verdade e Vida, uma mensagem de Emmanuel que se chama Família. E aí eu busquei, né, entender um pouco o que significa a parentela, ou tentar refletir um pouco mais sobre o que é parentela, porque aqui, nesse capítulo do Caminho, Verdade e Vida, é o capítulo 62 desse livro, Emmanuel fala sobre a família e ele faz uma diferença entre família e parentela. Vou começar por parentela. Emmanuel, nessa mensagem, ele diz assim, a parentela, ou seja, o nosso conjunto de parentes, significa o cadinho de lutas. Olha que coisa interessante. O cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que cada um de nós deve diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. Então, os nossos parentes, a nossa parentela, que André Luiz disse que é um campo de aproximação e nunca uma prisão, nunca um cativeiro, Emmanuel coloca que é um cadinho, muito bonitinho isso, né? E como ele é bondoso com cada um de nós, porque ele diz que os nossos parentes são uma pequena parte de nossas lutas. O cadinho de lutas significa que os nossos maiores desafios não estão dentro da nossa parentela, mas que representam um cadinho, um pouquinho de nossas lutas. E que nós, a partir desse pouquinho de lutas, vamos diluir as imperfeições dos nossos sentimentos, fundindo essa diluição, né, numa liga divina do amor para sempre, para a eternidade.
A família, diz ele, não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas experiências, perdão, nas santas expressões da família. Então, veja bem, Emmanuel diz, André Luiz diz que a parentela, o nosso conjunto, não é uma prisão, mas uma forma de nós nos aproximarmos de pessoas que estão próximas, que são do nosso sangue. É um grupo de irmãos que estão unidos, aproximados, integrados, inicialmente na Terra pelo sangue, mas que nós sabemos que não há acaso. Então, esses parentes representam ainda um pouco de nossas lutas. E ele diz que nós temos que usar essas lutas, esse cadinho de lutas, para, como disse André Luiz, nos aproximarmos. Porque é esse cadinho representa isto. E quando Emmanuel define família, ele vai e diz, porque ele diz que a família não seria uma parentela, mas a parentela pode se transformar numa família. Por quê? Porque a família é o símbolo dos laços eternos do amor. Por isso ele disse que devemos diluir as imperfeições dos nossos sentimentos, né, e fundir isso em ligas de amor. Porque fazendo isso, nós estaremos, como diz André Luiz, enxergando e vivenciando e compreendendo a parentela não como um campo de prisão, de martírio, de cativeiro, mas como uma oportunidade de aproximação. Continua ele, André Luiz, na sua mensagem Experiência Doméstica. Aprendamos a ouvir sem interromper os que falam à mesa doméstica, a fim de que possamos escutar com segurança as aulas da vida. Aqui ele usa duas expressões que aparentemente para nós pode representar iguais, ouvir e escutar. Mas nem no dicionário, né, comum, ouvir é igual a escutar. Ouvir, segundo o nosso dicionário, é algo mecânico, que faz parte de um dos nossos sentidos, chamado audição. Mas não necessariamente, ao respondermos a alguém que nos pergunta assim, você ouviu? A gente diz, ouvi. Mas esse ouvir não necessariamente implica numa atenção. Implica, né, em compreender e entender a informação que nos foi dada. Porque ao ouvirmos, eu ouço um barulho, eu ouço alguém falando, eu ouço uma aula, eu ouço uma reflexão, mas para que eu possa compreender o que o barulho quer nos dizer, o que o outro quer nos dizer, o que a reflexão quer nos dizer, é necessário que a gente escute, porque escutar não é algo automático. Escutar implica numa ação, implica não só em receber, mas receber, captar, compreender, e aí sim significa nós processarmos esta informação que nos foi dada. Significa, meus irmãos, prestarmos atenção. Então, o que André Luiz nos coloca aqui quer dizer o seguinte: vamos aprender a ouvir primeiro, sem interromper, a receber a informação sem interromper. E ele nos localiza o lugar, a mesa doméstica. Para que precisamos ouvir sem interromper? Para que nós não só captemos pelo sentido, mas para que nós entendamos o sentido. Para que nós possamos, diz ele aqui, escutar com segurança, prestar atenção às aulas da vida, diz ele. Compreender e processar
o que nós estamos ouvindo. E isso implica em atenção, implica em ação, implica em compreensão de um fato, de algo que estamos lendo, de algo que estamos ouvindo, mas para isso não um ouvir automático, mas uma escuta, porque essa sim vai implicar numa ação, numa compreensão e assim num processar alguma coisa. Continua André Luiz na sua mensagem. O lar é um ponto de repouso e refazimento. Nunca um mostruário de móveis ou filigramas. E ele deixa bem claro, ao continuar esse parágrafo, que é necessário, né, que a gente cuide do nosso lar material, que a gente limpe o nosso lar, que a gente ornamente, né, coloque coisas que possam trazer uma beleza aos nossos olhos, recebermos alguém, vermos, né, recebermos bem alguém nesse sentido na nossa casa, ela estando limpinha, arrumada, com detalhezinhos, né, com uma flor, mesmo que seja artificial, para que ela possa dar uma cor, dar um toque, como a gente diz, diferente. Mas ele diz que um lar não é só isso. Um lar é o espaço aqui na Terra onde nós devemos refazer, repousar. Saio para a rua, principalmente nesse momento tão difícil, em que algumas pessoas não podem ficar em suas casas porque precisam trabalhar, obrigatoriamente precisam trabalhar. Quando essas pessoas chegam à casa, esse lar não pode só estar limpinho, mas precisa estar limpinho, com paz, com harmonia, porque é para o lar que nós voltamos para descansar, para repousar, para, como ele diz aqui, nos refazermos para o outro dia. André Luiz continua dizendo: quem pratica o desperdício, não reclame se chegar à penúria. Não podemos gastar. Temos e gastamos, temos e gastamos. E vivemos, segundo os sociólogos, numa sociedade do consumo. Vivemos numa sociedade que estimula os nossos olhos para compras, para novos empreendimentos, para gastos, que muitas vezes não são importantes no sentido de ser necessários para a nossa sobrevivência. São necessários para um futuro, para um patrimônio, mas não necessariamente vai nos dar o abrigo tão importante nessa vida. E ele diz aqui, olha, se nós caímos no desperdício, não podemos reclamar de uma ausência ou da falta de alguma coisa. E continua André Luiz: bendito quantos se dedicam a viver sem incomodar os que lhe partilham a experiência. Só lembrando, né, que Emmanuel disse que a parentela é um cadinho, né, de nossas lutas. E André Luiz aqui diz que benditos são os homens, benditos são as mulheres, benditos são os jovens, adultos, crianças, que não são responsáveis por barulhos em suas casas. Benditos são aqueles, né, que trazem a paz, que não incomodam, não preocupam, não criam o cadinho de luta para aqueles que dividem com você esse momento tão importante que é a nossa reencarnação. Evite as brincadeiras de mau gosto, que não raro conduzem a desastre ou morte prematura. Esse parágrafo aqui, essa reflexão, ela é logo depois de um bendito. Abençoados sejam aqueles, bem-aventurados sejam aqueles que não trazem preocupação para aqueles que convivem. E ele logo vem dizendo, em seguida, que nós não devemos brincar, zombar, fazer piadas de mau gosto, que podem, em algum momento, provocar tristezas, angústias, mágoas naquele que faz parte do nosso cadinho de lutas. Daqueles que fazem parte dos laços de amor eternos para nossas vidas. Ele diz que não raro, ou seja, ele não diz que é raro, ele diz não raro
essas brincadeiras podem conduzir a desastres, às lástimas, a tristezas tão grandes que podem provocar até a morte prematura de alguém. Em seguida, ele diz: o trabalho digno é a cobertura de sua independência. Trabalhar para nos manter é importante, mas para trabalhar, para fazermos da nossa vida, da nossa parentela, da nossa experiência doméstica, né, uma forma de cobrir no sentido de proteger, cobrir no sentido de ser pilar, de manter a nossa independência, para que nós não fiquemos amarrados aos donos do mercado, aos donos que nos provocam o consumo. André Luiz continua dizendo: aconselhe a criança e respeite os adultos. Aconselhe a criança porque a criança precisa de orientação. Ele diz: é obrigação de cada um de nós orientar essa criança, mostrar o caminho, o norte, as diretrizes para aquele que ainda precisa ouvir e aprender a escutar, para que não seja como nós e precise ler um alerta de André Luiz, que precisamos aprender a ouvir nas nossas conversas em casa, em nossas mesas domésticas, para podermos compreender melhor, escutar o que o outro quer dizer. Então é necessário, sim, que a gente aconselhe a criança que convive com a gente, que oriente a ela a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao outro. Oriente a ela que o direito dela, enquanto humano, é o direito de todos os humanos. Que o direito que um homem tem na sociedade, na verdade, é o direito de todos os homens na sociedade. Todos nós temos direito. Direitos sociais, direitos humanos, de termos paz, de termos uma casa, de termos trabalho, de termos educação, saúde. E uma criança precisa entender que é direito dela, mas que viver em sociedade precisa efetivamente reconhecer que os direitos são de todos os humanos. E o primeiro momento, o primeiro agente de socialização de cada um de nós está no lar, na família. A família é o primeiro agente de socialização. É aí, nesse espaço do lar, que nós, indivíduos, desde pequeninos, aprendemos as primeiras crenças, valores, formas de pensar, de sentir, de agir. E cabe a cada um de nós, na nossa experiência doméstica, orientar as crianças. E ele continua: respeitar os adultos, respeitar a liberdade e as escolhas do adulto, assim como nós queremos que respeite as nossas escolhas. Os adultos são responsáveis pelos que eles fazem, diz ele, e, portanto, devem ser livres nas suas ações. Um companheiro não deve aprisionar a sua companheira. Uma companheira não pode aprisionar o seu companheiro. E os pais ou responsáveis não podem aprisionar os seus filhos. A parentela é um campo de aproximação, é o início de uma liga, como disse Emmanuel, uma liga de amor que estará perene e eterna para todo e toda a nossa vida. André Luiz, terminando quase a nossa reflexão. Se você não sabe tolerar, entender, abençoar, ou ser útil a 8 ou 10 pessoas do ninho doméstico, de que modo, pergunta André Luiz, pode cumprir seus ideais e compromissos de elevação nas áreas da humanidade? Ele faz um alerta, assim como ele começa: ordem, trabalho, caridade, benevolência, compreensão, começa dentro de casa. Paulo tem uma passagem no Evangelho, na primeira epístola de Timóteo, capítulo 5, versículo 4, que ele diz assim: aprendam primeiro
a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensa, e as recompensas, perdão de novo, e a recompensar seus pais. Vou repetir. Aprendam primeiro a exercer a piedade para com a sua família, com a sua própria família, e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Emmanuel diz: é impossível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis, nem mesmo a uma pequena casa, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Então, esses dois pensamentos, essas duas mensagens, uma de Paulo e outra de Emmanuel, vêm completar o que diz André Luiz. Se nós não sabemos amar, tolerar, compreender, sermos caridosos, abençoar ou ser útil a 8 ou a 10 pessoas, ou seja, aos nossos conjuntos de parentes, no nosso ninho doméstico, como nós vamos auxiliar o mundo? Como nós vamos transformar a sociedade? Isso é um alerta para todos nós. Muitos crimes, termina André Luiz a sua mensagem chamada Experiência Doméstica. Muitos crimes e muitos suicídios são levados a efeito a pretexto de se homenagear carinho e dedicação no mundo familiar. Não podemos justificar que matamos por amor, prendemos por amor, sacrificamos o outro por amor. Nós não podemos querer o bem de alguém se esta parentela significa cativeiro. Amar significa liberdade. Liberdade para que possamos agir e sermos responsáveis pelas nossas ações. Família, para além da parentela, porque a família é quando nós conseguimos que o cadinho de lutas seja diluído e transformado em uma liga de amor eterno. Família, diz Emmanuel, e eu vou repetir, é um símbolo de laços eternos de amor. Na nossa experiência doméstica, é a oportunidade que Deus nos dá, mesmo que de forma precária ou difícil, nos dá de demonstrarmos essa possibilidade de amar ao próximo, porque é o primeiro grupo social com o qual nós fazemos parte. É o nosso primeiro agente de socialização, é o primeiro espaço de interação social, de trocas de amor, de compreensão, de fraternidade, de solidariedade, de fidelidade e lealdade. Transformar o nosso entorno, o primeiro entorno, está dentro da nossa primeira experiência na vida social, que é a nossa experiência doméstica. Que essa reflexão seja não só ouvida por nós, mas escutada por nós. Não faça parte de algo mecânico, como diz André Luiz, como diz Emmanuel, automático, faz parte da nossa audição ouvir. Se nós não somos surdos, faz parte da nossa audição ouvir. Mas esta mensagem, para além da audição automática, nos possibilita reflexões, nos demanda atenção. Então, vamos não só ouvir, mas escutar o que André Luiz disse logo no primeiro parágrafo, que é na experiência doméstica que podemos realizar os primeiros trabalhos, as primeiras compreensões, as primeiras ações de sermos úteis, solidários, fraternos com o outro. E que somente a partir dessa experiência, que começa no lar, é que poderemos
nos transformar e transformar o nosso entorno, né, onde vamos nos socializar a partir daí. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos, que Ele nos proteja, nos fortaleça infinitamente para superarmos esses momentos tão difíceis que a humanidade está vivendo. Em especial, que nós, do Brasil, possamos ser amparados para que as melhores decisões, para não sermos dominados, mas para que possamos dominar essa pandemia e podermos assim viver de forma mais normal, porque esse nosso normal atual tem nos feito ficar isolados, tem alguma utilidade na nossa vida. Sejamos certos disso. Nada é por acaso. Esse isolamento social talvez seja para que possamos rever esta aproximação, esse cadinho de lutas, e transformarmos e diluirmos esse cadinho de lutas, né, numa liga de amor eterno, de transformar os laços eternos. Vamos orar. Jesus, nosso Mestre amado, de infinitos exemplos, és o nosso Mestre maior, o nosso maior professor, o nosso guia, o nosso norte e a nossa diretriz. Te pedimos, Senhor, ampara as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos não só ouvir, Senhor, para que os nossos ouvidos não sejam automáticos, para que possamos, Senhor, transformar as informações que de forma automática ouvimos em escutas, prestar atenção na sua palavra, no Evangelho vivo, nos seus exemplos. Protege, Senhor, porque somos muito fracos. Somos muito frágeis ainda. Caímos, levantamos. Mas que possamos, Senhor, a cada queda, entendermos que a cada queda temos uma oportunidade de nos reerguermos, nos levantarmos, de perseverarmos e de esperançar sempre. Esperançar não de esperar, mas esperançar de agir, de transformar o nosso caminho, a nossa vida, a partir do amor a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo, Senhor. Ajuda-nos a sermos fiéis, leais para com o seu Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, despede-nos na sua infinita paz e protege, Senhor, a nossa amada Escola Jesus Cristo. Que assim seja.